Bom dia a todos e a todas que nos acompanham pelo perfil da Câmara Municipal. Bom dia a todos e a todas que estão aqui presentes, pessoal da Sanepar, aos colegas vereadores, vereadora, aos servidores dessa casa. Hoje, uma reunião que é uma sequência aí de reuniões que a gente fez, a primeira junto com a Sanepar no dia 7 de dezembro de 2021, de algumas tratativas, como algumas ampliações de rede, saneamento rural, saneamento básico em nossa cidade. Gostaria de agradecer, mais uma vez, a presença de todos vocês da Sanepar. Lá no dia 7, a gente combinou de estar fazendo novamente essa conversa, que ficou agendada aí para o primeiro começo ali de junho e julho. Então, agradeço a presença de todos. Hoje a gente sabe que todos os vereadores, como foi dito na última reunião, somos cobrados. A questão principalmente do saneamento, a gente tem a questões de alguns pontos de água. Então, é o trabalho da gente estar acompanhando para ver como é que estão as tratativas que foram firmadas naquele dia, para ver como é que está o segmento, como é que está essa sequência. Algum de vocês gostaria de dar bom dia ou já iniciamos? Maravilha. Então, eu acho que daria para a gente começar a questão você falou que estava chegando à produção, né? Da produção. Não, então eu vou... sim. Isso. Alô, isso. Aí. Só para nos apresentarmos. Sim. Aí, né? Então, a gente trouxe a equipe aqui, acho que de várias gerências, né? Como eu estava explicando. Hoje estou como gerente da Regional Leste, que atende Tijucas do Sul, né? Então a gente é responsável por toda a parte operação e manutenção das redes, né, de água do município, né, da parte do abastecimento. Então nós temos aqui o engenheiro Douglas, trabalha na GPO, é uma sigla lá da Sanepar, que é Gerência de Projetos e Obras, que cuida da região metropolitana de Curitiba, na parte leste de Curitiba, e Tijucas é um dos municípios. O Douglas está substituindo até o engenheiro Rodrigo Garcia, que esteve presente na última reunião, né? O Rodrigo está em outras atividades agora. A gente tem o Osmar, que é o técnico fiscal que trabalha, que vai cuidar das obras quando as obras forem iniciadas aqui, né? Estão cuidando também de toda a parte de legalização, de implantação. Daí eles vão explicar melhor em que pé que está a fase de obras de água aqui de Tijucas do Sul, que é uma obra para a cidade de um porte bastante grande, né? Nós temos da parte comercial a gerente Carla, o coordenador o Guilherme, a Fabiana, que cuida do cadastro, também veio auxiliar aí na reunião. Depois também tem alguns pontos, né, Carla, se você quiser comentar. A gente teve uma reunião com o prefeito, foi semana retrasada, umas 3 semanas, né, de maio. Tivemos uma reunião com o prefeito também, dando um feedback aí de algumas situações para o município, né? Então nós temos o Renato e o Jonas aí, que dispensam apresentações, são a Sanepar aqui no município de Tijucas aí, que vocês conhecem muito bem, têm o contato. O Wagner ali tem um contato direto aí com a diretoria e traz todas as demandas. Tem alguém escondidinho ali, máscara ali, não sei. Secretaria do Meio Ambiente. Então, e o Wagner até trouxe aí algumas melhorias, umas ampliações aí para um povo um pouco mais distante aí. Esse último mês, né, fizemos, acho que foram 3 obras, né? Fizemos 3 melhorias ali. Depois eles podem até passar os endereços onde foram feitas as melhorias ali, né? Então, nos deixar à disposição de vocês aí para qualquer esclarecimento, para qualquer dúvida. Se a gente não souber na hora, a gente pergunta e traz uma resposta para vocês aí. Maravilha. Só convidei o Maneco aqui, o nosso secretário de Meio Ambiente, também fazer parte aqui, novamente dessa bancada, Maneco.
Então, naquela data do 7 de dezembro, já vamos começar primeiramente, acho que com o saneamento básico, é o que mais a gente é cobrado aqui no nosso município, que encontrava-se aquele momento a fase de montagem de licitação, que a obra estava prevista para ser iniciada no segundo semestre de 2022, como estava em ata, que a gente colocou aqui. Qual pé que está essa questão do saneamento? Só antes do... Tá bom. Tudo bem. Maravilha. Então, assim, só para deixar bem claro, né, de algumas questões, as obras grandes, daí o Douglas vai falar em que pé que está, mas a gente tem, na verdade, hoje foi firmado aí com o prefeito obras no saneamento rural. Eu só não vou me lembrar o nome, Wagner, me ajude. São João do Piraí. São João do Piraí, isso. Que deve já começar a parceria Prefeitura, Sanepar, para essa comunidade ser... Eles elencaram, acho que 2 ali, ou 3, vai começar por São João do Piraí, Matulão, e a terceira, eu não me lembro, não me recordo. Isso, então isso está firmado, já está concretizado, tá? O governador assinou junto ao prefeito. Eu estava presente aos contratos, então isso está firmado também. E nós temos uma obra de melhoria, né? Eu vou falar essa obra porque essa obra quem está gestionando lá é a nossa unidade, que ela vai ampliar ali a produção de água no Tabatinga. Nós já possuímos ali, a Sanepar possui uma estação de tratamento ali no Tabatinga, que ela produz hoje em torno de 7 litros, mais ou menos, Renato? 2,5 litros. Então, e ele deve ir para passar de 7 litros por segundo ali, então vai quase que dobrar ali a produção no Tabatinga. Essa obra ela já está em licitação, ela deve ser aberta dia 10 de julho, é a abertura prevista, para já ter o vencedor para iniciar as obras, né? Então essa obra vai já iniciar agora, acho que aí a partir de final de julho, agosto, se não der nenhum problema na licitação, uma licitação deserta, ou alguém que entre e não tenha condições, não apresentem todos os documentos pertinentes, né? Isso a gente deixa bem claro, porque a gente passa uma data e às vezes acaba não acontecendo, mas às vezes sempre tem recursos. Tem recursos, tem tudo isso, né? Vocês mais fazem a legislação, mas o executivo aqui sabe bem dessas dificuldades, como é que é essa questão de licitação. Tá bom? E daí as 2 grandes obras aqui do município de água e de esgoto, daí o Douglas dá uma passada melhor para vocês. Bom dia, então. Meu nome é Douglas. Eu sou coordenador da área lá da GPOCT, da parte leste. Então, eu atuo agora no município de vocês. Eu assumi faz pouco tempo, desde final de fevereiro, tá? E, além de ser o coordenador da área, eu também, por hora, eu sou o gestor do contrato e da montagem da licitação também das 2 obras aqui, tanto água como esgoto. Vamos começar, então, primeiramente com água, que é algo que está mais... eu já estou tramitando, já estou bem por dentro. Então, assim, a gente tem alguns percalços para a licitação, que são percalços mais a parte da legalidade da obra. Então, as 2 áreas localizadas que a gente tem, que é tanto... Estou chamando de 2 que seriam... a captação e o tratamento é uma área, né, do mesmo proprietário, vamos assim dizer, e o reservatório apoiado, o novo centro de reservação, que é ao lado do reservatório que tem pequeno aqui, perto da rodovia, né? Reservatório... Isso. E esse reservatório, a gente está comprando a área do lado. As 2 áreas tiveram que ser judicializadas. Então, assim, a área da captação ela está mais avançada, o processo de judicialização está na parte já pericial já, e a do reservatório ela está um pouco num período mais para trás. Então, enquanto ainda não estiver, pelo menos com a emissão na posse em mãos, eu não consigo soltar o processo licitatório da obra, porque a área não é de propriedade da Sanepar e, consequentemente, também do município, né? Mas não por isso está parado o processo. Então, assim, toda a parte de elementos para poder licitar um PL, eu tenho quase todos eles em mãos. Então, quais são eles? Entrada no DR para fazer toda a questão do paralelismo da adutora de água tratada, que vai vir lá da estação de tratamento até a sede da cidade, né? Ela já foi dada entrada, então paralelismo e travessias, porque a gente tem travessias na rodovia. É uma etapa que eu não posso, que eu posso ser embargado pelo DR, então ela já foi dada essa entrada, então foi feito o pagamento da taxa, está em análise já por parte do DR.
Então, isso, enquanto está fazendo a tramitação do processo, eu posso muito bem fazer a licitação. Então, isso não é um impeditivo agora para mim. A parte das licenças de corte, eu já solicitei também. Então, a gente vai ter licença de corte na área da captação e também na área do tratamento. Então, foi já dado as entradas também, junto ao IAT, e foi solicitado priorização para que eu possa fazer a supressão vegetal quando começar a obra. O projeto elétrico ele já está todo orçado, eu já tenho um valor referencial para eu poder fazer a licitação. O projeto civil, eu tenho um orçamento prévio, porém eu estou fazendo alguns ajustes, estou aproveitando até a vinda aqui para terminar de afinar o orçamento civil. Então, assim, mas não é algo que vai demorar, porque eu já tenho uma prévia do bombas, equipamentos, que são os mais demorados para conseguir cotação. Eu estou fazendo ajustes só em preços já cotados da Sanepar, então isso não vai demorar essa cotação, não vai me atrasar. E o PL está quase todo finalizado a montagem dele. Então, assim, para mês que vem, eu tendo a emissão ou tendo uma possível autorização, que é o que a gente está também indo como um caminho paralelo, pegar talvez as autorizações dos proprietários, a gente consegue lançar esse PL e atender a meta de ter a obra de água no segundo semestre. Então, a gente já está com esse objetivo em mãos e a gente está tentando alcançar ele. Como eu falei, eu também sou o gestor do contrato, sou eu que estou montando o PL, tá? Eu e o Osmar, que está me auxiliando, ele vai ser meu fiscal de campo. Então, vão ser as duas pessoas que vocês vão ter muito contato daqui para frente agora, tá? Com relação ao esgoto agora, né? Então, assim, não sei se vocês querem que eu explane alguma coisa do projeto, alguma particularidade, vocês têm alguma dúvida com relação à água, o que vai ser o escopo do projeto? Na verdade, foi passado um projeto para a gente, tem um mapa do projeto de como que seria feito essa questão do esgoto. Da água ainda, tipo... Não, da água não. Fechou, da água, então. eu Tá. acho que, não sei se vocês têm alguma coisa da impressão, aqui não. Acho que de água a gente teria mais das regiões de fora aqui também, que daí seria mais importante a gente que, não sei se querem perguntar de alguma comunidade O que tem mais de fora da água lá é que a gente vai fazer alguns reforços, né? E esses reforços ele incluem a região do Lagoinha, né? Então a gente vai ter uma... Então, justamente nessa questão aqui, eu ia perguntar, ali na nossa região Lagoinha, existem alguns pontos que tem essa dificuldade de chegar água, né? Tá. Então, com esse reforço que você está falando, eu acho que vai chegar à normalidade, né? A ideia é que a região do Lagoinha e a Vila Rural... Isso. Isso, né? Então, em Vila Rural, eles têm um booster hoje, eles são abastecidos por um booster, né? A ideia é fazer a divisão dessa zona de pressão, que a gente chama, a gente vai instalar um novo booster para atender a região lá do Lagoinha, né? E a zona rural vai ficar com outro booster exclusivo também. Então, a gente está dividindo e vai ter um reforço de rede. DN150, se eu não me engano, levando até lá também, tá? 100 ou 150, não lembro mais de cabeça. 100 ou não? Sim, então vai ter um reforço de rede para a região também, para a gente melhorar a questão de pressões ali. Aqui pelo centro também vai ter algumas redes, são em torno de 12 km de rede só de reforço, né? Não vai ser rede para atender novos clientes, seria um reforço de rede para melhorar a zona de pressão. Estabilizar as pressões e a gente atender conforme está estabelecido em contrato e melhorar a distribuição e também ampliação da cidade para os próximos 15, 20 anos. Em resumo, seria isso o escopo do projeto dele. E na questão ali da obra da Tabatinga, o qual ficou em ata que seria feita a ampliação em Tabatinga para levar água até o Rincão, na comunidade da Campina, o qual estava com um problema e ainda continua com um problema de falta de água e água suja. Quando vem água suja. E o que está sendo feito para resolver esse problema? Tá ligado, tá. Bom, lá a gente ainda, por causa de que nós perdemos os poços artesianos lá da região, né? Tivemos uma perca de vazão muito grande e eles estavam carregando um material, isso acabava sujando as nossas redes e os reservatórios. Então a gente parou o abastecimento com o poço do Rincão, a gente usa um pouco do Campo Alto ainda, né, Jonas, Renato? A gente usa um pouco do poço do Campo Alto ainda, é usado, né? Só em Campo Alto,
E o Rincão a gente continua ainda desde o ano, faz quase 2 anos, aí abastecendo com caminhão-pipa, né? Então, assim, aí são coisas pontuais. A gente teve um problema aí no mês de fevereiro e março e abril, né? Que nós perdemos um reservatório lá, mas ele já foi feito a reforma no reservatório, já está funcionando, né? Já está funcionando, então assim, porque no consumo da noite, porque a gente leva caminhões, qual que é o horário do último caminhão? Então, e com essa reservação, pela madrugada ser um consumo bem menor, né? Quando chega de manhã ainda tem um pouco de água, água no reservatório ainda. Quando a gente perdeu esses 20 metros, realmente acabava a água e até o caminhão chegar a abastecer os reservatórios e encher toda a rede, realmente assim a gente ficava um prazo ali realmente sem abastecimento. Mas com esse reservatório, e até agora o frio acaba ajudando, né? Eu não sei se você está tendo últimas, eu tenho conversado bastante com o vereador Joane, é Joane, né? Joane. Com o Joane, que ele me passa, o pessoal está reclamando. Né? Nos últimos 3 meses, por exemplo, não recebi nenhuma mensagem, assim, porque toda vez que tinha problema ele nos passava. Mas pode ter, assim, a gente está... É um custo que a gente já comentou aqui bastante grande para a Sanepar, mas agora, aí, dia 10 de julho, abre essa obra do Rincão, né? São 6 meses de obra, então até o final do ano, se Deus quiser, essa obra vai estar concluída e a gente pretende o Rincão estar resolvido os problemas aí e estar com o abastecimento ele via estação de tratamento, aí, via rede, para acabar com esse problema. A gente sabe do problema, infelizmente, está até para perfurar um poço lá, né? A gente está tendo uma tentativa de perfurar mais um poço lá, né? Fomos bastante, pela urgência e pela necessidade, os argumentos foram suficientes, porque eles não queriam perfurar, eles acham que é um dinheiro que vai ser gasto, porque eles acham que não vai dar água. A gente até apresentou, a moça não pôde vir hoje, mas a gente já fez mais de 7 tentativas de perfuração de poços naquela região lá, até para lá da BR, né? Foram feitas tentativas de perfuração e tudo foi, pela região aqui, foi tudo ou não tem água ou a água é muito ruim. Custa muito caro para tratar essa água desse poço, né, pela região que estamos aqui. Mas então essa obra ela já está em licitação, abre dia 10 de julho e a intenção é abastecer o Rincão e a Campina a contento. Essa questão, acho que até da dificuldade de você captar água, a gente vê o esforço de fazer os poços. A gente sabe que nessa região, Tabatinga, Várzea, Campina, ali, Rincão, onde o solo é bem sedimentado. Acho que então, como que a gente... essa é a questão que às vezes muitos dos munícipes vêm trazer para a gente. Como que nós somos uma área de manancial e nós não conseguimos trazer água para os nossos munícipes. Nossos munícipes hoje não tem como você perfurar um poço, você atender hoje. Então, a gente pensando assim, como que a gente vai poder abastecer uma outra região futuramente, sendo que a gente hoje não consegue para o nosso aqui.
E assim, até como o Douglas passou, né, na verdade o horizonte de Tijuca estar bem abastecido, onde ele já é abastecido, né, por responsabilidade da Sanepar, é um horizonte de 20 anos, né? De 15 a 20 anos aí, Tijucas vai estar bem servida de água, né? E hoje a gente tem esse problema, né, mas aqui na sede, claro, existem problemas às vezes elétricos, de manutenção, isso vai deixar, as manutenções acontecem e por um período as pessoas ficam desabastecidas, mas vamos dizer assim, muito tempo ela está bem abastecida, né? Tirando o rincão lá, que a Sanepar não está medindo esforço para poder levar água e deixar o pessoal a contento. Agora, né, e a gente tentou ao máximo evitar o rodízio, né, por causa da crise hídrica, até o governador tinha colocado um decreto lá onde foi feito o rodízio em Curitiba durante 2 anos, né? Curitiba e toda a região metropolitana. E aqui foi implantado por alguns meses, né, Renato? O rodízio lá, né? Então, e o que a gente tentou evitar é isso, é tentar deixar o pessoal ali sem água um pouco de tempo, né? Não fazer rodízio, um dia sim, um dia não. Até porque os problemas de água suja iriam aumentar, né, o desabastecimento, esse liga e desliga, ele prejudica a rede, né, causaria mais vazamentos, outras situações que poderiam ocorrer. Então a gente demandou de um esforço, vamos dizer, financeiro maior, para poder estar trazendo caminhão-pipa. A gente trouxe caminhão-pipa com o pessoal próprio, o próprio Renato aí, algumas vezes bem de manhã cedo, para levar água, 5 horas da manhã já estava levando água lá no reservatório do Rincão, para tentar deixar a população abastecida. Então vocês podem ter certeza que esforços não estão faltando, estão previstos, essas obras, o dinheiro está garantido, não tem como perder o dinheiro aqui, ele está aqui, só dependemos, infelizmente, essa licitação, a gente aproveitou para fazer alguns ajustes, porque quando você faz a concepção de um projeto até sair o projeto, ele é um prazo demorado, né? Você faz a concepção, um projeto básico, vai custar mais ou menos, vou chutar um valor, 5 milhões. Eu preciso buscar recurso para fazer isso. Aí você busca recurso, consegue o recurso. Então agora vamos fazer o projeto executivo no negócio. Porque você faz só um básico, né? Só para você ter uma noção de quanto vai custar a obra. Aí vai fazer isso. E nesse meio tempo já foi feito melhorias, foi feito, então o sistema, devido até a essa demora na liberação das 2 áreas, tanto da captação e da ETA, como do reservatório, o Douglas está falando, cara, vamos fazer um negócio certinho, está tirando dúvidas hoje mesmo. Vamos ver ali com o Renato e com algumas coisas, questões de rede, implantações de descarga, de registros, para a gente até melhorar a operação disso aí, né? E hoje, o que está um pouco ali, que nem ele falou, a gente não pode fazer uma obra numa área que não é nossa, né? Então, enquanto minimamente a gente, né, o Claudemir, acho que tem ajudado a gente até a conversar com os proprietários aí, para conseguir essa autorização mais rápida aí, mas como parece que é herdeiros, né? Aqui no RAP, principalmente, acho que é uma área com bastante herdeiros, então isso também acaba dificultando um pouco, né? Vocês sabem como é essa questão. Quer falar um pouco? Só complementando então o que o Tadashi falou, uma das alterações que a gente está fazendo é para a própria ampliação que ele está prevendo, vai prever, a gente já está botando ter uma conexão para ele já fazer uma bifurcação na saída da ETA, para atender outras regiões, né, Tadashi? Para conseguir fazer
esse jogo de distribuição de vazões, né, para todas as regiões. E também alguns ajustes que a gente está fazendo para melhorar a operação e facilitar também essa mudança das pressões, então, tá? Mas, em resumo, seria isso da questão da água, tá? Qual que é o problema que eles estão comentando? Qual que é o problema que eles estão falando? Porque assim, quando a gente tem um reservatório, a função do reservatório é porque para você dimensionar um sistema para atender a maior demanda, que seria a demanda do meio da manhã até o meio da tarde, com horário de pico, se você dimensionar o seu sistema para isso, ele vai ficar ocioso. Então, a quantidade de redes, a quantidade de bombeamento, além de ficar ociosa, vai ficar muito cara a obra. Então, na engenharia sanitária, o que a gente faz é o dimensionamento de reservatórios para horário de ponta. E esse reservatório, que é normalmente 1/3 do consumo, a função dele é de ser um pulmão. É ele de sobrecarregar as redes, porque elas não vão dar conta nesse momento, as redes que vão trazer a água, né? E com isso ele entra em atuação para ir esvaziando nesses períodos, que a função dele é ir esvaziando mesmo, ele tem que esvaziar, porque senão vai ficar com água parada. E quando você tem uma fraude muito elevada, que o consumo é muito alto, no momento que ele deveria estar abastecendo para suprir a demanda no outro dia, a água está sendo consumida através de uma fraude, prejudicando a população. Em resumo, é isso que estava acontecendo também lá. Então, como o colega falou lá a respeito das perfurações dos poços, né? Tenho 2 poços aqui na comunidade Saltinho. E um dos poços agora já está acontecendo o excesso de flúor. Então, a gente já entrou em contato com o pessoal da associação, né? Para eles já tomarem um passo para nós fazermos, porque já vem algum tempo já acontecendo esse caso de flúor. Mas a minha pergunta são 2 perguntas. A gente solicitou aqui pela Câmara de Vereadores ampliação da rede. Eu acredito que a Lagoinha para a comunidade de São João. Eu não sei se chegou ao conhecimento já de vocês que a gente daqui delega para o executivo. Oi? Essa é uma pergunta. E a outra é a questão, então, quando foi feita ali a extensão da rede de Tabatinga para ser no Campo Alto, como que está o estudo para a água até a localidade da Várzea? Então, para minha surpresa, na verdade, sempre foi a maior demanda de vocês hoje, foi sempre atender o Várzea ali, né? E do prefeito ali também. E o rural era para ser incluído o rural como prioridade 0. Só que como Várzea, nós vamos passar com a rede do Tabatinga para o Rincão ali, nós vamos interligar aquela área no urbano. Então nós vamos interligar ela no urbano. Só que quando a gente soltou esse PL, a gente só está com ampliação da ETA, toda a parte elétrica ali tudo, de bombas, né, e aumento da produção, os módulos de tratamento, a rede até o Rincão, levando água para lá. Nós já temos o projeto do Várzea, que seria um reservatório e 2 quilômetros de rede. Não coloca esse número, que eu não sei exatamente, é aproximadamente isso. Vai fazer. Daí a gente vai fazer uma licitação em parceria com a prefeitura já se propôs a ajudar a fazer a execução das redes lá,
atender o Várzea, porque a gente sabe que é uma demanda bastante importante para vocês aí e vai ser atendida também. A questão da várzea também eu ia mencionar, mas já explicou. E não é só várzea, tem várias comunidades nossa que não existe o fornecimento da água pela Sanepar. Tipo o Ribeirão do Meio. Ribeirão do Meio, eles questionam muito a questão que não chega lá a água da Sanepar. E os poços que eles têm, imagine, eu ouvindo vocês falar a dificuldade que tem de perfurar um poço e achar água boa, e eles lá que tem que pegar de rio muitas das vezes. Os poços que eles têm lá estão secando tudo também. Aí esses dias vieram ali em casa, não foi só uma família, em duas, várias famílias perguntar se tinha algum projeto para levar água a Sanepar lá. Eu falei assim, infelizmente não tem. Porque na última conversa que nós tivemos, foi deixado claro, eu entendi que para o Ribeirão era impossível ir a água. Mas reforçando, fazendo esse pedido já pessoalmente para vocês, se tem a possibilidade de formar um projeto para levar água lá para o Ribeirão do Meio. Porque até mencionei para eles para criar uma associação de moradores para tentar ser mais fácil conseguir a água, porque ali também está a dificuldade. Ouvindo vocês falarem, né, imagine, tem lugar que tem uma fosse porque não tem esgoto. Aí eles têm que fazer um poço praticamente do lado da fosse. Olha a qualidade da água dos nossos municípios. E não é só Ribeirão do Meio. Aqui tem várias comunidades que estão passando por isso. Tem que fazer um poço e a fossa. Aí o terreno é pequenininho, não tem como fazer o poço nem a fossa do vizinho. Tem que fazer no dele. Aí fica o poço de um lado e a fossa do outro. Se for fazer uma análise de uma água daquela, não tem nem como utilizar. Mas somos obrigados a utilizar. Porque é a única água que tem. Então por isso que a gente tem que olhar com bons olhos para esse lado e tentar resolver, tentar. Eu acho que é unindo forças que nós vamos resolver o problema do município. E o nosso município é muito carente nessa área aí do tratamento da água. Eu acho importante, como o Adilson mencionou, a gente veio nessa digamos assim, discussão de que, então, a captação da água hoje é superficial. A gente tem esse problema, por isso que a gente é sempre cobrado como um município que vai ser o futuro região, abastecimento de futuro manancial tal da região metropolitana. E nós não temos 1 centímetro de saneamento básico. É sempre a questão. E daí, mas não pode trazer empresas porque vai ser futuro manancial. Como a gente vai explicar para o pessoal que não dá para trazer empresas porque vai ser um futuro manancial, porém a gente não tem 1 centímetro de saneamento básico, de esgoto, né? Então, eu acho que daí a gente poderia já entrar nessa questão, porque, como o Adilson disse, muitas fossas sépticas, muitos sumidouros. Então, isso que a gente tem esse respaldo para passar para a população. Onde que se encontra a questão do saneamento, esgotamento sanitário. Eu ia comentar depois. Olha a luzinha aqui se acende. Está aceso agora? Aí, está aceso. Então, tá bem. Bom, então, só para contextualizar um pouco, em termos de Brasil, isso não é termos de Paraná nem de região metropolitana de Curitiba. Nós estamos hoje no novo marco, a nova lei do saneamento, para o Brasil, e foram definidas algumas metas
a nível de Brasil para atendimento do saneamento básico, né? E essas metas são assim: 99% de abastecimento com água tratada, né? E 90% de esgoto até 2033. Então a gente tem essas novas metas para atendimento até 2033, a nível de Brasil isso, né? Então a Sanepar tem muitos municípios ainda, como Tijucas, ainda não tem o sistema de esgotamento, né? Já existe o projeto, já existe uma previsão, daí o Douglas vai passar essa previsão de quando estaria pronto a licitação e de quando provavelmente vai iniciar as obras, né? E também o estudo que já está sendo feito para atingir isso em 2033 com 90%, né? Então, nós temos hoje uma lei. E com essa lei, isso é um dos itens, né? A lei ela é muito abrangente e muito complexa. O que acontece? Hoje, municípios grandes subsidiam municípios pequenos, né? Porque, por exemplo, você vai implantar uma obra aqui, não sei, mais ou menos essas duas obras somando, vai dar quase em torno de 20 milhões, né? Dá mais. Estou falando um valor baixo. Então, em torno aí de 25 milhões, né? Você investir 25 milhões numa população hoje de 4 mil ligações, que tem aqui mais ou menos, né? Você nunca vai ter retorno disso. Mas essa não é a função do saneamento. O saneamento é para levar saúde realmente, né? E assim, então, mas também toda empresa ela não pode só dispor de dinheiro, ela tem que ter uma receita para conseguir tocar o sistema. E a Sanepar, sempre que ela existiu, a tarifa ela é igual no Paraná inteiro, para municípios que dão um retorno e para municípios que são deficitários. Então há esse subsídio cruzado. A lei, o que ela fez? Para as empresas privadas, né, que querem entrar nesse mercado, elas não pegarem só o filé mignon, que nem os outros, né, só cidades grandes, a lei ela definiu que deveriam ser feitos macro-regiões, onde você vai pegar todos os municípios daquela região e atender onde o maior vai subsidiar o menor e, enfim, dar essa condição de atendimento igualitário em todos os municípios, independente do seu tamanho. O Paraná também nessa parte saiu na frente, já foram definidas as três, o Paraná foi dividido em 3 macro-regiões, a leste, a centro e a oeste, mais ou menos isso, como ela foi definido, né? Então, assim, em número de ligações de água, elas são bem parecidas, em número de receita, essas 3 macro-regiões são definidas. E quando foram assinados, todas as prefeituras assinaram essa adequação para as micro-regionalizações, né? A gente até veio agradecer ao prefeito aí que assinou também, foi unânime, não sei se foi, acho que foi unânime, né? Toda essa macro-regionalização está assinada já. E dentro dessa assinatura houve a repactuação das metas de todos os municípios, né? Para quê? Porque, por exemplo, no contrato assinado com Tijucas, a gente tinha uma meta de 60%, 65% em 2022 e ela se manteria 65% até o final do contrato. Então nós tivemos que inserir isso, né? E devido a alguns problemas, Tijucas foi bem específico, talvez algum de vocês participaram. Lá atrás existia um dinheiro para a cidade, acho que vocês sabem de toda a história, que acabou que não vingou, e assim, a Sanepar também, diversos problemas, e uns ainda persistem. A gente repactou a meta de 65% em 2026 e de 90% em 2033 para atender a lei. Então essas são as novas metas aqui. E não são mais só metas de água e de esgoto. A gente foram inseridas outras metas para atendimento aqui no município, em todos os municípios, na verdade, né, porque é o que está prescrito na lei. E algumas coisas, na verdade, a AGEPAR, que é a agência reguladora, né, que fiscaliza a Sanepar, ela é o ente ali entre a população e a Sanepar, né? Ela vai ver tudo que o contrato diz, que as normas dizem, que as leis dizem, e vai cobrar da Sanepar que ela atenda isso para os clientes, que é a população em geral, né? Então, a gente vai ter metas de perda de água, né? Então, a gente tem um indicador na Sanepar que é o IPL, né? O índice de perda por ligação, a gente tem isso. Então, a gente tem metas ali de reduzir isso gradativamente durante os anos. Então, a gente já tem vários projetos, isso que o Douglas falou de a gente manter as pressões adequadas, isso também é uma questão para redução de perdas. Nós vamos ter intermitência, uma lei de intermitência do abastecimento,
né, tirando uma situação de força maior, um caso infortuito, a Sanepar não pode deixar 24 horas um cliente sem o abastecimento adequado. Então, tudo isso está entrando na nova lei do saneamento, né? Então, a gente tem trabalhado para isso. E Tijucas é um caso bem assim, porque se você levar água para muita gente, você tem que levar o esgoto. Porque antigamente, assim, o contrato aqui dizia 60% só da sede. Não pegava todas as áreas, somava tudo e era 65%. Não, era do número de ligações aqui da sede urbana do município, 60% desse atendimento. Hoje não, hoje é 90% da área que a Sanepar atende. Então, quanto mais ela ampliar a água, mais difícil vai ser dela atender o esgoto com isso. Então, a gente também agora, a partir de agora, tem que estudar muito essas ampliações, né, com rede de água. Como você explicou ali do Rio do Meio, na verdade, na primeira lista da prefeitura que a gente veio visitar, eram acho que 18 localidades, né? E o município de Tijucas definiu 3, né? Mas eram vários pedidos. A gente visitou muitos locais aqui de Tijucas para atendimento. O que a Sanepar, porque se imagine, Paraná inteiro, 345 municípios, né? Vocês têm 18, a Lapa tem 42, Rio Negro tem mais 10, o outro tem... Passa de 1.000. Passa de 1.000 fácil. No interior aí, bem mais... os municípios são maiores em área territorial e tem muitas comunidades isoladas dentro das áreas do município, né? Vocês devem ter muita dificuldade aqui com manter as estradas rurais, né, em época de chuva, porque são muita estrada rural para levar para essas comunidades. Então, só para contextualizar essa nova fase aí que teve, então é a nova lei do saneamento, a macro-regionalização e a repactuação das metas com todos os municípios. Isso foi feito aí no final do ano passado e no início desse ano. Então, assim, aqui a gente está dando, vamos dizer assim, um passinho para trás, assim, porque vai demorar um pouquinho. Não é que vai demorar, a obra já não ia sair em 2022 mesmo, como não saiu. Estamos no ano de 2022 e não aconteceria. Mas para a gente dar um passo para frente, porque a gente vai ter que rever, teve que rever, né? Porque uma estação que trata 65% é diferente de uma estação que trata 90%, né? O diâmetro dos coletores, o diâmetro das instalações são outros, né? Então a gente teve que rever todas essas situações para poder fazer a coisa certa de uma vez só, né? Não fazer coisas e depois ir remendando. Tá bom? Rafael, só um minutinho. Então, é assim, ó, como você falou das perfurações, né, que você explanou aí. Por exemplo, hoje dentro de Tijucas tem 5 SAC, né, que é a solução alternativa coletiva que é administrada pelas comunidades, que é o posto de água, que é o Saltinho, né, Campestre, o Postinho, né, o Canguera e o Matulão. Por exemplo, o que a Sanepar poderia estar, vamos dizer, ajudando, tipo, como o colega Adilson falou do Ribeirão do Meio, tem outros, tem Contenda e outras aí. O que a Sanepar poderia estar, tipo, dando um apoio, tipo, para virar, tipo, a solução para ser ministrado pela comunidade? Não, esse apoio técnico, desculpe o seu nome. Tuti. Oi, Tuti. Nós fizemos um trabalho junto fizemos aí. Lá. Nós que fizemos as mentiras. Então, Tuti, assim, o apoio técnico a Sanepar está sempre predisposta a haver. Só que, assim, devido a esse trabalho, assim, o pessoal lá que faz, que é o André e o Sandro, o André deve ter vindo muito, vocês devem conhecer o André aí, é o André que percorre todas essas áreas. Mas, assim, marcando com uma certa antecedência, aí a gente pode ir lá no local e tentar ajudar de alguma forma, né, pelo conhecimento técnico, assim, de tentar estar visitando lá e vendo talvez uma solução. Às vezes é uma solução difícil, ou às vezes é uma coisa simples que, né, uma pessoa de fora olhando possa ajudar, mas isso a gente pode combinar, sim. É porque a gente acompanha, né, infelizmente só tem uma solução que hoje a água está meio insatisfatória, né, mas as 4 aí são perfeitas que a gente faz, né, a coleta mensal, né, tipo, o monitoramento, né, no caso. Então eu vejo assim, né, porque é bem administrado, né, que o pessoal, né, do corpo, né, que trabalha, né, secretário, tudo. Quando a Sanepar ajuda até a instalar, faz o projeto e o pessoal instala essa comunidade rural e essa associação a Sanepar auxilia até na montagem da associação, vem dar treinamento para o operador, faz todo esse trabalho, sim. Ah, legal, vamos
fazer, né? Mas aí vocês fazem um requerimento, aí a gente dá um prazo aí para poder... Eu não posso te prometer um prazo porque eu não sei qual que é a demanda de serviço que eles estão tendo lá. E eu sei que é bastante, porque na região metropolitana de Curitiba são 29 municípios, mais os 4 do litoral, dá 33 municípios. Né? E aqui em número de municípios, a nossa região é a menor, né? Você pega uma centro-oeste, aí são 250, 260 você pega municípios. um exemplo tipo Campestre, né? Foi perfurado poço, acredito já tem uns 4 anos. Nossa, mas é uma água maravilha lá, ainda a vazão é enorme, né? Então distribui para todo mundo, né? E o próprio Saltinho, né? São quase 400 famílias, então nunca tem a falta da água, né? Então essa região, tipo a Dilson falou, né? Fazer uma perfuração, por que não, né? No caso, para dar certo, né? Para distribuir a eles, né? Então, continuando a falar sobre o esgoto lá, né? Eu pedi para o Tadashi fazer essa explanação inicial, esse novo acordo firmado que alterou as metas, porque com isso a gente vai ter que alterar os projetos de esgoto. Para que a gente não tenha um prazo tão dilatado, que foi para 2026 a entrega da obra final, tá? Lembre-se sempre que esse é o final, tá? Para que a gente não dilate tanto esse prazo, o que a gente está fazendo é tentar mudar a modalidade de licitação. Então, a ideia inicial ainda não está batido o martelo, uma coisa que a gente está conversando ali, como eu sou gestor do contrato, são as opções que eu estou trabalhando em cima, é fazer uma licitação na modalidade integrada. A modalidade integrada, o que ela traz de vantagem para a gente, é que a gente consegue falar qual é o escopo da obra, o que eu quero com a obra, e não que eu quero aquele tubo enterrado, com aquele DN, e aquela estação com aqueles módulos específicos. Então, eu vou no mercado, faço, só que aí é um trabalho um pouco mais desgastante inicial, porque eu tenho que montar propostas junto a empresas por um tratamento. Então, eu vou ter que pegar qual é a outorga daquela estação, qual que é a DBO, qual que é a DQO, qual que é a vazão outorgada, e com isso eu monto para a empresa, olha, eu tenho meu parâmetro inicial, um parâmetro teórico, estimado, né, que vem da literatura, eu vou ter uma vazão X e esse é o meu esgoto que vai chegar. Tendo isso, me dê sua proposta. Eu te limito dentro de uma especificação básica, que você não possa fazer um sistema X ou Y, que é um sistema que eu já sei que não vai dar um atendimento adequado, porém eu deixo em aberto. Com isso eu pego essas propostas, monto o meu orçamento, que eu não vou ter bem uma estação, que eu vou destrinchar o orçamento, né? E com isso eu faço toda a montagem do PL, pensando em estação e também em redes, porque eu vou ter que fazer todo o reestudo das redes. Então, mesmo saindo a licitação, eu vou ter uma etapa inicial um pouco delongada, onde ninguém vai ver a obra. Pode ser que vejam a placa, porém vai ver os estudos técnicos de repiqueteamento do local, reestudo dos coletores. As redes finas não vão alterar muita coisa, porque vai o escoamento para o coletor, que o coletor é mais fundo para atender essas redes. Então, a ideia é trazer uma modalidade integrada ao qual eu não preciso licitar um projeto, desenvolvo um projeto, termino o projeto, orço o projeto, orço esse projeto, orço essa obra, licito a obra novamente, e aí sim a gente tem a obra. Então, a gente está mudando, talvez, o conceito, não está batido o martelo, mas é a ideia inicial que a gente tem para tentar chegar em 2023 ou antes e conseguir entregar a obra. A princípio, a meta para a gente é 2026. Se possível, a gente consegue puxar para trás. Qual é a vantagem do esgoto? Toda a parte de legalização do esgoto está tramitando. Então, servidões de passagem, que a gente tem bastante, diferente de água que passa na rua, tem que passar em terrenos de terceiros, não tem o que fazer. Então, isso tudo já está tramitando, já tem área que está legalizada no município. A área da ET, se eu não me engano, ela já é em nome da Sanepar, a gente já tem a área em nome da Sanepar. As licenças ambientais já foram solicitadas. Então, assim, o escopo, os elementos necessários para eu poder montar essa licitação, eu tenho em mãos hoje muita coisa. Porém, o projeto tem que ser reestudado, porque senão a gente não consegue atender o novo marco dos 90 visando 2033. Então, aí vai ser uma obra escalonada. 2026 a gente vai atender uma parcela e a gente vai escalonando essas obras ao decorrer e vai ampliando a margem de atendimento. Lembrando que saneamento básico, também você falou, né, que queria saber do esgoto, saneamento básico são 4 vertentes, né? Água, esgoto, drenagem urbana e resíduos sólidos urbanos, né?
Então, assim, eu vou estar atuando nessas duas linhas de água e de esgoto da ampliação do município. E se tiverem algumas outras dúvidas, quiserem marcar um novo ponto de controle, como assim podemos chamar, para saber como que está a evolução, para a gente ver, está licitada a obra de água, agora a gente está vendo, está aqui o número do processo licitatório, está aqui onde está publicado, e agora o esgoto, como é que está, em que pé que está, como que a gente anda, a gente poderia ir conversando para... Sim, até a gente colocou aqui, na última reunião, que o esgotamento sanitário encontra-se em fase de montagem de licitação. Então, ele está ainda nesse projeto de reestudo. Agora eu tive que dar um passo atrás. Ele estava em montagem, por isso que eu te falei, eu tenho muitos elementos. Eu tenho legalização tramitando, eu tenho... É porque a legalização ela não sai de uma hora para outra, são várias áreas, né? Porque a gente está falando não só de uma legalização como é o de água, que é localizada, que a gente desapropria, a gente também está falando da legalização da parte de servidões de passagem. Servidão de passagem vou passar no seu terreno, e se eu não legalizar antes, a pessoa fala, você não vai passar um dedo aqui. E aí eu paro a obra inteira, dependendo se for um coletor importante. Principalmente que a gente passa em umas áreas de banhado bem complicadas com o coletor. Então, assim, a gente está até, eu e o Osmar, a gente trabalha bastante, a gente gosta de rodar campo bem, analisar. Então, a gente está até fazendo uma prévia disso para afinar esse orçamento, que mesmo sendo uma contratação integrada, eu tenho que orçar. Uma coisa exequível, né? Algo exequível, algo que o orçamento comporte, senão tem uma licitação deserta. Então, eu tenho que tomar todo esse cuidado para que essa licitação não dê para trás também, por ser mais complicada a modalidade de licitação dela. Então, essa questão do esgoto, na verdade, pelo que a gente já acompanhou, esse prazo já veio se estendendo há vários anos, que vem pedindo prazo. Agora, o prazo era 2022, agora é 2026. Em 2026, não quero presenciar mais uma vez resposta técnica e sem obra, porque o que a gente está vendo, está assistindo, que todas as vezes vem resposta técnica, mas as obras não se concluem. E o que nós precisamos na cidade? Não queremos resposta técnica, nós queremos ação e obra. Porque, principalmente aqui no centro da cidade, para onde que vai o esgoto do centro da cidade aqui? Para onde que está indo? Está indo praticamente tudo para o Rio da Palha. Está indo tudo para o Rio da Palha. O Rio da Palha hoje não quero mentir, mas é o rio mais contaminado que tem. Tem os moradores para frente do Rio da Palha ali, que os dias de chuva, até me chamaram e eu fui lá presenciar. O rio sobe, da enchente, o rio sobe e invade as casas das pessoas lá. E tem gente que tem poço de água lá. Só que para cima, um pouquinho, perto da pousada ali, o esgoto é jogado tudo dentro do rio. Tudo dentro do rio. Aí imagine a situação dos moradores que moram lá para baixo, onde que o rio sobe nos dias de chuva e invade as casas das pessoas lá. Então, eles mesmos falaram assim, não adianta, nós não acreditamos mais que esse negócio vai ser resolvido. Falaram assim, não, mas enquanto há vida, há uma esperança ainda. Né? Nós não podemos perder essa esperança. Só que, como eu falei, todas as reuniões, o qual eu participei, vocês vêm sempre com resposta técnica para nós. Mas não definem, não falam, tal dia vai começar e tal dia começar mesmo. Ou quem sabe antes, ou quem sabe uns diazinhos depois, porque é que nem eu comentei com o presidente, antes da reunião, falei assim, esse prazo é 2026. 2026 veio com outra resposta técnica para nós que não deu, por falta de recursos, por falta disso, por falta daquilo, e que vai iniciar em 2030. Aí 2030 veio com uma outra resposta técnica que deram início nas obras, mas não conseguiram concluir. É isso que nós não queremos mais. Nós queremos ação, queremos resultado. Porque não é nós que estamos pedindo, é a população. É a população. É a nossa cidade que precisa desse tratamento de esgoto, bem por causa da contaminação dos rios, contaminação da água. Se nós queremos ter uma água de qualidade, nós temos que fazer o tratamento de esgoto, tem que fazer essa captação, o tratamento, entendeu? Porque, como já foi falado, a questão é saúde pública. Aquele rio ali mesmo é uma questão de estar
um caos aquele negócio ali. Então, alguma coisa tem que ser feito e rápido, alguma coisa tem que ser feito imediato, porque, né, ficar só ouvindo e não sair do papel, aí as coisas não andam. Ô, Adilson, então vamos lá. Então, da última reunião que eu participei na prefeitura, então, por isso que eu falei, vamos fazer uma reunião de ponto de controle a cada X tempo, né, que nem eu falei agora. Da última reunião, um dos processos, os 3 que a gente está tratando aqui, que seria o Tabatinga, ampliação da parte central e Saltinho e esgotamento sanitário, foi que o Tabatinga ele estava em vias de conclusão do processo licitatório. Hoje, o Tadashi já tem o projeto licitatório concluído. Ponto. Então, uma abertura dia 10 de julho. Uma abertura dia 10 de julho. Então, existe um processo interno na Sanepar, onde a gente faz todo um processo licitatório, passa por análise jurídica para ver se não tem fragilidade. Desculpe, não. 10 de julho não. 14 de julho. 14 de julho. Desculpa, para ficar registrado, né? Senão... Tá. E aí eles levam isso para licitação, ver se está tudo enquadrado, se não tem nenhuma incongruência de legalização de área que não existe, para a gente não ferir nada junto ao TCE. Porque o que pode acontecer? A gente licita a obra, vai começar a obra, tem uma paralisação da obra, essa obra só retoma daqui 2 anos. A gente tem que relicitar. Isso já aconteceu em vários lugares. Eu estou relicitando obras em São José dos Pinhais, onde não tinha servidão de passagem decretada. E o que aconteceu? O pessoal ligou tudo na rede de esgoto, jogou no PV e jogou dentro do rio. Criou um passivo ambiental. A gente tem que esgotar. Isso é um passivo do Tadashi, com outra licitação. Isso pode acontecer se caso eu não tiver a precaução de organizar isso tudo. Tá? Então, assim, hoje eu estou tramitando esses processos. Eu peço para que a gente faça uma nova ponte de controle, porque a gente já vai ver qual é a evolução que teve da água. Essa água do centro agora também já foi licitada? Como está o esgoto, Douglas? Eu posso lhe trazer todas as legalizações, em que pé estão cada uma das legalizações, se são legalizações importantes que estão travando e a gente talvez precise falar com o morador, porque é muito fácil a gente chegar com uma obra e começar. Eu estou com uma obra de 100 quilômetros em Colombo. Eu estou há 1 ano e meio conversando com o proprietário que eu não tenho o documento dele. E é uma meta com a promotoria pública. Hoje o pessoal está conseguindo fazer um serviço lá dentro para eu conseguir junto ao IAT a liberação. Mas eu ainda não tenho a judicialização da área. Pode ser que um bairro com 1000 ligações prediais fique sem esgoto porque o proprietário não quis deixar. E eu não tenho documentos para judicializar o processo, porque judicializar um processo, não é só chegar e falar, eu quero entrar nessa área. Eu tenho que pegar todos os herdeiros. Tem lugares que eu tenho 50 herdeiros. Então, e só passo por lá o esgoto. Não é o caso daqui, não estou falando que seja isso. Então, assim, a gente está tentando fazer uma coisa com algo com o pé no chão, para que a obra comece, ela tenha início, meio e fim, e a gente atenda às expectativas da população. Eu tenho uma meta de 2026, porém, eu tento atingir ela antes. Por Sanepar, meta contratual, a minha conversa é 2026, obra entregue. Por Douglas, área, pessoas que estão atuando, a gente está ao máximo tentando agilizar, inclusive expondo o que eu posso tentar fazer dentro da legislação para que eu consiga adiantar essa meta. A gente sabe que tem o problema do Rio da Palha, a ET é no Rio da Palha, inclusive, né? O nome é ET Palha, né? Por isso, né? Porque a bacia onde a gente vai ter o maior atendimento vai ter o coletor. E também a gente tem outros problemas. Vai ser atendido toda a cidade? Não vai ser atendido toda a cidade. Quando a gente fala em um sistema de saneamento básico, a coleta e tratamento em ET é uma das soluções técnicas adequadas. Existe também fossa, sumidouro, que se implantadas corretamente são soluções adequadas. E a legislação traz isso também. Então, assim, uma obra correndo pode sair, pode dar certo. Uma obra correndo tem grande chance também de dar errado. E aí a gente cria um passivo ambiental e aí uma insatisfação maior pela população. Tá? Então, por isso que eu friso novamente. Marcamos um outro ponto de controle para saber esses 3 grandes projetos que são de grande interesse da população, como está a evolução. Douglas, eu quero que você traga realmente como estão cada legalizações dessa. Eu trago como está cada legalização. Como estão as licenças de corte perante ao IAT. Porque se eu cortar uma árvore e eu não tiver IAT, eu sou preso. Eu sou gestor do contrato. Eu estou fazendo um crime ambiental e a obra para igual. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado para a gente não ferir a legislação, que hoje em dia ela está muito complexa.
Para montar um PL hoje é diferente de montar um PL há 10 anos atrás. Tá? Eu quero deixar isso bem claro, que a gente está trabalhando com dinheiro público, tem que tomar cuidado. Existem novas metas que foram repactuadas porque as metas aumentaram e a gente vai atender essa meta sim, e até antes, se possível. É o que eu estou trabalhando para isso, que nem eu falei, eu sou o coordenador de área e o gestor da obra. Eu não gosto de deixar a obra não entregue, tá? Douglas, então... Então, como o vereador Adilson falou, acho que o vereador Maneco, nós estávamos, né, foi 2013 que foi assinado o termo de concessão, né, da Sanepar, né, com o município de 30 anos. Como a vereadora Adilson falou, eu reforço também as palavras dele. É assim, 2013, eu lembro ainda, né, Maneco, que foi colocado, deve estar em ata tudo, 2022 irá começar as obras, né, de saneamento básico. Então, tipo, é triste porque, daí não sei se é troca do governo, o que é, porque, então, como vocês falaram, agora já ia começar 2022, agora vai 2026, né? Então, foi criado, né, tipo, a população, a gente que está no dia a dia aí junto com o povo, tudo, vai dar início, vai, né, finalizar a obra. Então, para nós é super difícil mesmo isso, né? Agora, essa verba que também veio em 2019 na gestão anterior, né? Eu não sei o porquê também, como que foi perdido, né? O recurso, acho que 12 milhões, alguma coisa assim, né? Então,
tipo, vai se estendendo, né? Esse prazo, essas coisas. Então, é super difícil você agora, tipo, um colega meu do meu trabalho, tu te traga notícias boas, né? Já vamos dar obra e tal, né? Mas, enfim, como vocês falaram, muda a legislação, a gente sabe. Mas, então, vai se criando essa coisa. Então, para nós, né, então é super difícil mesmo, né? Tipo, como a Deus falou, as obras, vai dar início quando? Tá, sai a licitação. Quanto tempo mais tem ainda para sair, né, para fazer tudo, a execução de compra, de material, vai mais um tempo que se estende, né? A gente sabe disso, né? Então, é isso que fica, né, bem difícil para a gente colocar junto à população, né? Mas eu acho que é por isso que é importante, então, a gente fazer essas conversas a cada 2, 3, 4, 5 meses, o que seja, o que vocês acham melhor, a gente pontuando como que está aqui, o que evoluiu, como que está, o que a gente tem, saiu uma nova licitação, não saiu. Hoje, vamos assim dizer, são 2 licitações que estão agora na visão de vocês. Tabatinga agora vai via processo licitatório, eu até conheço, foi o Guilherme, né, que listou. O Guilherme é um cara muito bom orçamentista, então, e montagem de PL dele, eu aprendi muito com ele. O Guilherme trabalhava na área de obras quando eu cheguei na área de obras, então aprendi muito com ele. Ele tem esse lastro, que ele faz um lastro muito bom no PL, para quê? Que ela não dê deserta. Então a preocupação nossa é, a gente vai lançar uma licitação em modalidades diferentes, até o agro eu estou pretendendo jogar uma modalidade diferente, que é uma contratação semi-integrada, onde eu posso ter alguns ajustes na mudança de inovação tecnológica, né? Porém, a gente não correu o risco de a licitação também dar para trás, porque esses processos são 45 dias úteis, no caso uma contratação semi-integrada ou integrada, de publicação. Então, a gente tem um tempo delongado para que a empresa possa abrir os projetos, abrir todos os elementos, descritivo técnico, tudo aquilo que eu coloco, especificação básica, que são elementos robustos, dá mais de 200, 300 páginas de elementos, para que ele analise e faça uma proposta coerente. E aí, com isso, a gente vai fazer toda a análise desses novos projetos, né? Então, assim, eu me coloco à disposição, Tadashi, né, a gente se colocar à disposição para a gente vir fazer essas reuniões de ponto de controle. Como que estão esses PLs importantes para que água e esgoto, as duas vertentes do saneamento básico, estejam andando realmente a contento e se estão atingindo o que a gente está prevendo nesse contrato nosso, né? Tanto o contrato como essas novas repactuações que ocorreram, né? Que, como o Tadashi falou, são repactuações a nível federal. Cumpra-se. Então, teve que alterar. Tendo que alterar, a gente vai ter que alterar a metodologia de fazer essa obra, porque não atende mais. Não adianta eu licitar a obra que tinha antes. A luzinha está meio fraca. É bem isso que o Douglas falou. Isso hoje está em contrato, está assinado entre o governador, o presidente da Sanepar e o prefeito da cidade. Né? Se a gente não atingir qualquer meta no contrato, ele é passível de rompimento de contrato. Isso que é o que a Sanepar não quer. Né? Não quer perder nenhum município aí da sua atuação. Então, assim, a gente... às vezes as coisas ficavam muito soltas, né? Tanto, às vezes era bom e às vezes era ruim, né? A Sanepar hoje, nesses últimos 20 anos, se a legislação atual, com certeza, muito das obras que foram feitas não teriam sido feitas. Né? Porque, vai entrando aí, vai fazendo coletor, onde você iria pagar 10 mil de indenização, a Sanepar está pagando hoje milhões de indenização porque não fez a coisa correta lá atrás. Né? E o gestor é responsabilizado. O gestor hoje ele é responsabilizado. Então, tem que se tomar todas as precauções. Eu queria muito vir para cá e dizer, semana que vem está começando a obra, era a coisa que eu mais queria. Mas, infelizmente, né, até falei com o prefeito, nós vamos fazer uma comemoração aí quando começar as obras, porque abriu o primeiro buraco e eu achando que ia ser, né, comecinho aí de agosto, setembro. Mas o Tabatinga, se Deus quiser, até final de julho, começo de agosto, nós estamos começando a fazer buraco aí e começar as obras aí. Mas acho que isso é importante, deixar a gente estar aqui, né, não para a gente estar aqui muito sério, né? Nós estamos aqui em quase 10 pessoas da Sanepar, né? Não estamos de brincadeira, né? Nós estamos aqui falando a verdade para vocês. A realidade é essa. Não adianta a gente dizer, vai sair amanhã e não vai. Então a gente está tentando ser o mais transparente possível e acho que isso mesmo, essa aproximação aí a cada 6 meses, a cada 4 meses é bastante importante para que vocês até tenham todo um parecer, para até ter argumento para a população, né?
Claro que a população vai cobrar da mesma forma que vocês estão cobrando nós, eles vão cobrar vocês, né? Não, mas, porra, você vem só com essa parte técnica aí e eu quero saber da obra. Infelizmente é assim, a gente, nós que estamos aqui no meio tem, né, o pessoal acima de nós, o pessoal abaixo, nós estamos aqui no meio nós estamos na guerra, né? Sempre o primeiro chute na canela do vereador. Isso com certeza. E o povo cobra muito nós, cobra e com força. E com razão também, né? Com razão. E na questão do esgoto, enquanto não se inicia as obras, não se conclui as obras do esgoto, foi feito o projeto aprovado aqui pela Câmara da limpeza das fossas sépticas pela Sanepar. E existe essa possibilidade? Como que está esse andamento? Como que vocês receberam esse projeto? Bom, na verdade, assim, a gente está na nossa área jurídica, assim, não tenho uma resposta, né, agora para lhe dar, mas a gente pode ver isso, né, Carla, de ver como é que está esse ofício. Mas nesse meio do caminho, acho que a prefeitura aqui de Tijucas conseguiu um caminhão limpa-fossa, né? E parece que está executando já esse serviço. Ainda não está executando. Bem porque, na verdade, todo mundo alega que a responsabilidade é da Sanepar de fazer esse tipo de trabalho. Então, por isso que foi criado esse projeto. E ali na Vila Panagro, existem umas ruas ali que, se nós irmos no dia de chuva, a gente vai ver que as fossas enchem e escorre tudo para a estrada. Aí está começando a sair muito mau cheiro. E até esses dias que deu uma chuva aí, os moradores me chamaram lá para mim ver a situação. É horrível mesmo. É horrível, um mau cheiro, é horrível, não tem nem como suportar. E ele falou assim, ó, cada fossa está cheia, e cadê o caminhão? Falei, pois é, esse é o problema. Aí eles questionaram, falaram assim, pois é, cadê a Sanepar? Cadê o tratamento do esgoto? Cadê o esgoto do bairro? Cadê o esgoto da vila? Do loteamento? E infelizmente não tem. Por isso que eu pergunto, porque o projeto... Mas como é que fazia antigamente, ou deu problema só agora? Sempre existiu a fossa e sempre teve que ser esgotado. Sempre eles pagaram para esgotar, só que agora existe projeto. Então, se foi aprovado um projeto, eu acho que o povo tem mais do que o mas eu acho que vai estar sendo analisada até a legalidade disso aí, né, para ver. Porque assim, ela não está pagando a conta de esgoto, estaria pagando um caminhão limpa-fossa para limpar, que nem ele disse, né? É um tratamento, desde que feito da maneira correta, ele é considerado um tratamento de esgoto. A fossa, sumidouro, filtro, né? E isso vai para o meio ambiente só, né, a água dentro de um padrão aceitável. E esse lodo, vamos dizer, essa matéria que sobra nas fossas, elas tem que ser esgotada realmente. O custo que essa pessoa não vai ter mensal da conta de esgoto é um custo que talvez ela tenha para fazer o esgotamento dessa fossa, né? Até chegar ao saneamento básico para todos. O embasamento nesta lei, que foi até passado por aqui, é justamente sobre o contrato que foi feito no ano 2013, se não me engano, né? Só que Tijucas ela tem essa situação desse valor, porque assim, a Sanepar se preparou para atender e assumir uma questão após a primeira fase que estava em fase da prefeitura, de contratar projeto e tudo. Então isso se delongou de 2012 quase a 2018. Então foram 6 anos aí, quando você fala, são 10 anos, mas 6 anos foram perdidos devido a algumas questões na prefeitura, né, que aconteceu lá atrás. Exatamente eu não posso falar, não posso julgar, porque eu não estava aqui na época, assim. Aí, a partir dali que a Sanepar, a prefeitura não vai ter mais o dinheiro, a gente não vai conseguir contratar os projetos, a gente não vai poder fazer nada, a Sanepar assumiu. Daí, a partir dali que ela começou a desenvolver os projetos, correr atrás da área. Então, isso demanda tempo mesmo, isso demanda tempo. Vou dizer que de 2018 para 2022 são 4 anos, a Sanepar está até bem adiantada, na verdade. Por uma questão ali de hoje todo, desde a concepção até uma execução de obra, o tempo médio das obras da Sanepar é 7 anos. Daquilo que eu falei, né? Fazer o projeto básico, buscar recurso, fazer o projeto executivo, aí executar uma obra desse porte é 2 anos. 2 anos, 730 dias, aí uma obra desse porte, né? Então, assim, tem toda uma questão que teve lá atrás, que nós que estamos agora aqui, que estamos assumindo essa bronca, e vamos enfrentá-la e vamos resolvê-la. Mas isso não foi criado por nós, né? Então, assim, a gente herdou
uma situação mal resolvida no passado e estamos tendo que consertá-la e arrumar. O que a gente pede é um pouquinho de paciência aí, a gente, se for definido a cada 4 meses, a cada 6 meses, a gente vai vir aqui e tomara que só com boas notícias. Mas que pode, no meio do caminho, ocorrer umas notícias tão boas, pode, isso faz Então, nesses casos, 2013 a 2018, então a falha foi da prefeitura. Cara, eu não vou te dizer nem que sim, nem que não. Tem que resgatar. O dinheiro estava provisionado a fundo perdido para a prefeitura. Você sabe da história? Que o Anderson me contou, porque eu cobrei muito eles na reunião lá. A reunião foi até meio... bastante incisiva, né? O Douglas estava chegando, nem me conhecia. Eu falei, não, cara, mas o Rodrigo falou. Não. Daí o Anderson explicou toda a parte desse dinheiro. Era um dinheiro a fundo perdido, que vocês teriam que ter apresentado um projeto para conseguir viabilizar o dinheiro, e enfim. Então, era um dinheiro com a Caixa. Então, assim, porque exatamente o que aconteceu, não posso dizer, não estava aqui na época, não sei realmente o que aconteceu, só de ouvir falar. Então, porque em 2012 a 2016 é o atual prefeito que era prefeito na época. Então, que se foi falha da prefeitura, que ele venha refazer. Ele sabe exatamente o que aconteceu. Tem que perguntar para ele. Como o Adilson falou, é assim. Infelizmente, essa obra do São João Piraí foi da gestão anterior. Quem iniciou a obra foi o prefeito atual hoje. E quem não concluiu foi o prefeito anterior. Isso aí é fato. E ele não quis terminar a obra, na verdade, que hoje tem 40 famílias lá no Piraí, Adilson, que infelizmente era só continuar as obras. Buscando lá, já se arrasta, nem dá para usar, agora tem começado de novo. Isso foi uma falha da gestão anterior. Tá, mas independentemente de alguma falha que teve lá atrás, eu acho que a gente entende também. A gente só não quer que impute toda a culpa para a Sanepar. Nós estamos levando uma culpa que não é nossa. Sim. Só que a gente sabe aí essa questão que jamais a gente fala assim, foi lado A, foi lado B. A gente gostaria de chegar assim num ponto de equilíbrio. Eu acho que é interessante. A gente, no momento que chegou ali no contrato número 30 de 2013, que daí a gente se embasou nele para fazer essa lei de coleta gratuita, onde que teria a rede de esgoto que seria finalizada em 2022. A gente encaminhou, fez um projeto a aprovação uns 3 meses antes, tal. E daí, agora, durante esse percurso aí, que a gente conseguiu esse caminhão-pipa. Desculpa. A ideia é o seguinte. Tá, como não foi feito a execução da lei, qual que é a possibilidade hoje de ter essa parceria, até com a prefeitura, do descarte desse material, da prefeitura fazer a coleta desse caminhão que ela tem do Limpa Fossa, juntamente com o descarte lá da Sanepar, para que possa ter essa parceria? Digamos assim... É que tem que pagar. Tem que pagar o descarte. Lógico, aqui... Não, isso aí eu até me comprometo, junto com a Carla, a gente olhar em que pé que está isso, lá na jurídica, ver como é que está essa situação e apresentar. Falar, existia um compromisso de atendimento nessas áreas onde estava prevista a rede. A prefeitura está solicitando ali, através da Câmara de Vereadores, que a Sanepar faça o esgotamento, ou a prefeitura faça o esgotamento e a gente faça o tratamento. Isso a gente pode conversar. Exatamente. Lá. A gente chegando, a gente sabe que, digamos, nunca nada é de graça. Sim.
Eu acho que, em primeiro momento, a gente gostaria de então, ter essa aproximação para a gente ver o que a gente pode fazer. A gente está com o secretário Maneco, que está responsável da pasta, e a gente sabe que a cobrança, né, como que vai ser feita a coleta. Só que também o município não pode arcar também um custo hoje para fazer essas limpezas de fossas, que também não vai ser feito gratuitamente, porque, querendo ou não, tem os custos, mas daí a prefeitura também tem que pagar para a Sanepar para depositar, para fazer esse tratamento. Então, a gente gostaria que tivesse hoje essa linha, ponto de equilíbrio, da gente poder se ajudar enquanto não sai o saneamento. Isso. Exatamente. Porque a gente tem o caminhão agora, né? Como é que está o processo? Não, sim. Não, assim, desde o começo que a gente colocou nessa coleta, foi principalmente atender, principalmente o baixa renda. Então, é por isso que a gente não é todos. E principalmente não também a parte rural. Porque o que a gente entende é que nesse momento a prefeitura vai conseguir executar alguns pontos, porque com o caminhão ali são 3.000 litros. O caminhão? 6.000. 6.000 litros. Então a gente sabe que, digamos, tem algumas. É difícil ela conseguir executar isso daí. Hoje, atender bastante gente em 365 dias. Então, a gente tentou limitar ao máximo a região central, aonde que teria esse abastecimento, e também começar de baixa renda, e quem tivesse esse CAD único. Então, é justamente isso daí que a gente está tentando chegar nessa... Mas é que nem o Tadashi falou, como está numa instância jurídica da Sanepar, a gente não consegue... Primeiro que a gente não sabe como está a análise deles, e a gente não pode responder sobre isso por estar em análise. Ela vai levar para conversar ela e o Tadashi, e aí eles conseguem até passar uma posição, o que já está, em que pé que está essa análise. Mas eu acho que tem que continuar essa conversa, mas a posterior, porque o Tadashi não tem informação sobre isso de antemão agora, né? Um de vocês. Tem mais alguma questão? Em questão que foi falado, né? Acho que no mínimo aí se for possível, cada 4 meses, 6 meses, né? A gente se reunir, ter essa conversa, para que a gente possa estar passando para a população. Nós, como vereadores, somos os primeiros que somos cobrados e procurados. Quando a gente tem essa conversa com vocês, fica mais fácil da que a gente possa manter eles informados, né? Então isso é de uma grande importância. Eu acho que nesse momento a gente poderia fazer pelo menos mais 2 conversas nesse ano, uma daqui 2 meses, 2, 3 meses, para a gente ver como que está o água, saber até se já está em licitação, em que pé da licitação está, e um mais para o final do ano ou começo do ano que vem, para a gente saber em que pé agora está o esgoto. Está realmente em vias de licitar, não está? Que eu acho que até 2023 a gente vai conseguir ter um avanço legal do esgoto, e o água esse ano, no máximo 1 mês e meio, 2, a gente tem um avanço legal. Então, fazer 3 meses, depois lá para o final, ao meio do ano, e a gente consegue ver. Em setembro. Isso, acho que seria interessante. Acho que aí a gente faz uma mais quinzena de setembro, a gente deixar a segunda quinzena de setembro, a gente deixar ali isso, porque cada 3 meses. O setembro é legal. Oi? Daí isso.
Isso, aí na de e a gente setembro passa a gente pro marca março. outra, porque assim, em setembro a gente vai saber como está essa obra, licitar, e como que está o início da outra obra do Tabatinga. E o esgoto, o que avançou, Douglas? Aí a gente consegue ver... E essa ideia também até da questão jurídica sobre a lei, do esgotamento, a gente Exatamente, já consegue pode também trazer isso, saber como que já avançou. 14 de setembro? Em Tadashi. Eu, 14 de setembro, vou estar de férias. Não, é novembro, né? Tá doido, é novembro. 14 de novembro. Setembro? Setembro? Aí a gente pode fazer essa 16. Não, 16. Carla, a gente já traria o Sandro para falar também da parte rural, as evoluções do rural, que tem de projeto avançando, para vocês já trazerem e fechar melhor essa conversa também. E na questão que o rapaz mencionou, o que depender de nós para ajudar, estamos dispostos a ajudar para que esse projeto se conclua, que as obras se comecem mesmo. Se depender que nós vá fazer alguma visita, algum morador, acho que alguma na próxima coisa, reunião a gente pode conversar sobre isso. E aí eu vou estar estamos à disposição. já pensando mais em esgoto e menos na água, porque eu tenho certeza que a água vai avançar bem. Então eu já vou estar meio que falando, agora já foi para frente esse, vamos para o próximo agora. Eu já tenho. Isso. Uma outra coisa que dá para a gente ir levantando também são as questões dessas ampliações no novo plano diretor. A gente está tramitando aqui o novo plano diretor, o qual foi feito algumas ampliações da área urbana, para daí a gente já tem algum estudo, já tem conhecimento desse novo plano? Não ainda. Então a gente na sequência também já vai. Vocês podem fazer esse repasse para a gente dessas informações para a gente poder ir alimentando as áreas de planejamento, projeto. Isso. E assim, em seguida também, depois que a gente tratar dessas obras que são os emergenciais, a gente pode começar a tratar das futuras obras. O que tem planejado, o que vai ter de projeto, aí a gente consegue discutir ao longo prazo com uma tranquilidade maior. Isso. Muito obrigado mais uma vez. Então a gente aguarda o dia 14 de setembro. E muito obrigado ao povo que estava nos acompanhando. Obrigado mais uma vez.